Muy bien, vamos a hablar ahora aquí sobre leer la Biblia por mí mismo. ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Braz y soy teólogo católico. Estoy acá para ayudarte a leer e interpretar la Biblia según los criterios de la Iglesia Católica. Y yo frecuentemente les hablo, les animo, te animo a ti a que leas la Biblia por ti mismo y aprendas a interpretarla. Solo que eso puede parecer no muy católico, ¿no? Porque ya pronto dirán, no, pero Ricardo, te puedes desviar de la interpretación, eso es muy protestante. Eh, ¿Será realmente eso, tu interpretación, será exactamente la interpretación de la iglesia? ¿No es cierto? Y bueno, ya respondí sobre esos temas en videos anteriores, ¿no? Aquí en el canal, sobre el miedo de equivocarse a la hora de interpretar. Es uno de las clases preparatorias también para el evento que vamos a tener sobre Biblia con método. Y yo quiero ahondar un poco más en eso, para que no haya malentendidos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de leer la Biblia por mí mismo? ¿Qué riesgos hay y qué beneficios hay de leer la Biblia por mí mismo? De hecho, también la iglesia te alienta a que leas la Biblia y te da criterios para que la interpretes. Vamos a volver a hablar sobre esto acá y ahondar en ese asunto si es que todavía no lo entiendes, ¿no? Mi objetivo es como que romper el miedo que tú puedas tener de leer la Biblia, ¿no es cierto? Muchos católicos se sienten frustrados con esto. Y también uno dirá, pues no necesito leer la Biblia por mí mismo porque el padre tal me lo explica. El padre de mi parroquia da excelentes homilías. Tenemos un guía espiritual en nuestro movimiento. Escucho por internet a diario el comentario del predicador, del cura, de catequista X, ¿no? Que yo lo encuentro en internet. Te lo recomiendo, Ricardo. Perfecto. Eu também muitas vezes escuto comentários de obispos, de sacerdotes, que para mim também são referência. Não se trata disso, não se trata de deixar que isto ocurra. Vamos falar de todo esse tema agora, ok? Se tu não me conheces, uma vez mais, sou Ricardo Braz e neste vídeo te quero ajudar a compreender a importância de que existe exégesis bíblica e essa exégesis bíblica es accesible a ti como laico, como una persona que nunca estudió teología, mucho menos tienes un doctorado en Sagrada Escritura. Yo quiero ayudarte a comprender qué significa exégesis. ¿Tú sabes qué significa exégesis? Exégesis, ¿no? Es una palabra medio rara, ¿no? Exégesis bíblica, ¿no? Vamos a hablar sobre esto acá. Documentos de la iglesia dicen, ¿no? Hablan sobre la exégesis bíblica. Quizás também me hayas escuchado hablar sobre esto. Qualquer pessoa que comente sobre Bíblia, ¿no? Te va a hablar de exégesis. Entonces, te quiero ayudar a comprender que la exégesis bíblica no es una cosa erudita e inaccesible para un laico común, ¿no? Tampoco te voy a mentir, no es algo que sea fácil para cualquiera, ¿no? No estoy hablando aquí a todo y cualquier católico. Sé que no estoy hablando aquí a todo y cualquier católico. Existirán aquellos que no tienen la base cultural, digamos así, para poder hacer una exégesis, que les va a costar un poco más, ¿no? Pero esa base cultural se supone que la mayoría lo tenemos, ¿no? Que es una base cultural eh, simple, digamos así, por saber leer, ¿no? Saber leer y saber de alguna manera comprender el sentido de una frase, el sentido de un texto. Y a partir de ahí, tu vas ganando habilidades distintas sobre exégesis bíblica. Entonces, quédate en este video porque vamos a tratar todos esos temas. Te sientes incapaz, sientes que no estás tan convencido de lo que te estoy diciendo, que es posible que yo haga un estudio, una interpretación bíblica siguiendo ciertos criterios. ¿Qué es lo que la iglesia dice acerca de esto? ¿Qué es lo propiamente católico? ¿No? ¿En qué punto yo me estaría desviando de lo católico? ¿En qué punto yo estoy siendo bastante católico? Vamos a hablar sobre todo este asunto aquí. Déjame empezar este video comentándote sobre una persona que yo conocí hace muchos años. Era la mamá de un amigo mío, ¿no? E eu trabalhava na paróquia, me passava toda a manhã na paróquia entre que estava na missa, ajudava também com a música
en la misa y luego yo era catequista, entonces tenía grupos de catequesis. Y esa persona siempre estaba allí todos los domingos y yo la veía que se quedaba toda la mañana también y entraba por lo menos a dos misas. Ella entraba a una misa, iba a la cafetería de la parroquia, tomaba su desayuno, que estaba siempre abierta los domingos, y luego ella volvía a entrar a misa como que al mediodía, ¿no? Entraba como a las 9 y después entraba de nuevo al mediodía. Y yo una vez le pregunté por qué ella iba a dos misas. Y ella me dijo, no, no voy a dos, también voy a ir a la de la noche, ¿no? A la de las 7:30, porque me gusta escuchar a las 9 el sacerdote Juan Pablo, al mediodía me gusta escuchar el sacerdote Juan Carlos, y a las 7:30 me gusta escuchar al padre Jaime, ¿no? Entonces ella me decía, me gusta escucharlo los tres. Y yo vengo con mi blog y voy apuntando todo lo que ellos dicen porque me parece que cada uno tiene una manera diferente de hablar. Yo me río un poco porque fue la única persona en mi vida que conocí que hacía eso, ¿no? Y de hecho, yo creo que ella estaba en una época de su vida de de mucho florecimiento espiritual, ¿no? De mucha cercanía de Dios. Una persona que también creo que, si no me equivoco, vivía sola y tenía tiempo para eso, ¿no es cierto? No tenía grandes compromisos los domingos. Hoy por hoy, las personas pueden de pronto escuchar una homilía por internet, después escuchar un audio, ¿no? Que también puedes buscar grupos de WhatsApp que te hacen llegar audios, ¿no? Con homilías, y no puedes escuchar una, dos, tres veces una homilía. Yo creo que ella tenía mucha sed de estudio de la Biblia, ¿no? De conocimiento de la palabra, y específicamente le gustaba recibir la palabra en ese formato, el formato de la homilía. No sé si tú serás así, ¿no? Pero si tú disfrutas la homilía, si te encanta, por ejemplo, comprar un comentario bíblico, leer reflexiones espirituales, buscar explicaciones constantes sobre los misterios de la palabra de Dios, yo quiero decirte algo del fondo de mi alma, ¿no? Ese es algo lindo, es algo maravilloso. Tú estás en esa primavera del Espíritu. Ese querer nutrirse, ¿no? De las explicaciones de la iglesia, eso es un muy buen signo, porque es signo de vigor espiritual. Tu espíritu está vigoroso, es capaz de ejercitarse. Eso es todo lo contrario de la pereza espiritual, de la asidia, de la tibieza. Tú tienes un alma que quiere ejercitarse, ¿no? Es una de las cosas más importantes, ¿no? En el combate espiritual, en el camino de la santidad, es una de las cosas más hermosas de nuestra fe. El católico nunca lee la Biblia en soledad. El católico nunca lee la Biblia en medio de su orgullo espiritual. Él la lee con humildad. Él la lee en la comunión con la iglesia, dejándose guiar por pastores, dejándose guiar por los santos. Cuando yo digo pastores, son los sacerdotes, los obispos, el papa, ¿no? Él se deja guiar por la enseñanza de los santos, ¿no es cierto? De otros santos que también fueron maestros, predicadores, pastores. Pero déjame hacerte una pregunta también con total honestidad y con el corazón en la mano, por decirlo así. ¿No te ha pasado después de escuchar essa homilia tão inspirada, ou de ler esse comentário teológico tão bonito, tão profundo, tão hermoso, quando tu regresas a tu casa depois da missa, a la mitad de la semana, abres a Bíblia, já em la soledad de tu lectura bíblica, no, de tu momento de oração, e sientes que tu mesmo não sabes como chegar a essas conclusões? Sientes que tu disfrutas enormemente el plato ya preparado, ¿no? Que te lo prepara el predicador, pero que sigue siendo completamente dependiente de que un tercero te explique la palabra. Porque cuando tú estás solo ante la página bíblica, te parece un laberinto confuso. Y ahí entra una cierta frustración, un remordimiento silencioso en el pecho. Tú terminas pensando, para entender la Biblia de verdad, yo tendría que estudiar teología. Yo tendría que hacer lo que hace ese padre, ¿no? Yo tendría que entrar a la universidad e incluso de pronto hacer um doutorado em Sagradas Escrituras. ¿Te pasa isso? ¿Esa es tu experiencia? Si es tu experiencia, yo te quiero demostrar que esto es un mito. No necesitas hacer exactamente lo que ha hecho
el sacerdote para alcanzar ese entendimiento, ¿no? Incluso porque, em primeiro lugar, bueno, eu hice teologia com vários que já são sacerdotes, muitos seminaristas, com outros sacerdotes que não, outros que já eram sacerdotes que estavam fazendo especializações. Portanto, aí eu conheci vários seminaristas, sacerdotes, incluso alguns, há um que chegou a ser uma pessoa muito importante dentro da arquidiócese, não? Em quanto à formação de sacerdotes, no seminário também. Te digo algo, em los 6 anos que este homem estava estudando na universidade para ser sacerdote, solo 3 foram de teologia, solo 3, já. 3 anos foi filosofia, não? 3 anos foram de filosofia e outros 3 anos de teologia, já. En esos 3 anos de teologia, ¿tú crees que ele estudou a Bíblia em los 3 anos? Não. En esos 3 anos de teologia, ele estudou desde direito canônico, ¿no? Hasta la teología pastoral, pasando por la liturgia, pasando por la patrología, pasando por temas de dogmática, ha sido várias asignaturas, ¿no? Entre ellas las asignaturas de Sagrada Escritura, introducción a Sagrada Escritura, Pentateuco, proféticos, ¿no? Así por colecciones ele ha ido estudiando, ¿no es cierto? Ha tenido aí certamente um curso de evangelhos, a lo mejor também um curso de cristologia, não? Então, assim, ele não foi especializado, o estudo que ele teve na faculdade não foi especializado solamente em Bíblia, ele foi um curso amplo, universal, sobre o que ele necessita saber para afrontar sua missão de sacerdote. Os cursos de teologia católicos são assim. Entonces me recomiendas que vaya entonces a la facultad protestante, porque la facultad protestante ella va a ayudarnos a meternos más en la Biblia. No sé, no conozco, no hice, no te lo recomiendo en el sentido que la interpretación, ella, no sé cómo será, pero probablemente será una interpretación con principios que no son los católicos, lo cual no te va a ayudar a interpretarla bien. Entonces, pero no sé, no puedo recomendar algo que no sé. Sé que ellos estudian más la Biblia, los pastores, ¿no? Protestantes estudiam mais a Bíblia que um sacerdote católico em uma universidade. Por lo tanto, necessariamente um sacerdote católico, ele tem que, se quer ser mais conhecedor da Bíblia, ou estudá-la por sua conta, ou fazer alguma especialização em Sagrada Escritura. E são poucos os que fazem. Me refiro a especialização em Sagrada Escritura, ser um maestro em Sagrada Escritura, ser um doutor em Sagrada Escritura, não é certo? Há muitos que lo hacen, pero é a minoria entre todos os sacerdotes. E sim, pues, esses que não hacen uma maestria ou um doutorado em Sagrada Escritura deveriam estudar a Bíblia por si mesmo com muitíssima diligência. E aí, pues, aí uno se dá conta em las homilias, não? Uno se dá conta em la predicação, en el espírito evangélico com que vive o sacerdócio, em sua fidelidade. Todo isso tem muito que ver com o conhecimento que ele tem espiritual da palavra de Deus. Uno lo percibe, não? Uno lo percibe quando vai à missa, escuta a homilia de um sacerdote, e depois vai a outra igreja, escuta a homilia de outro sacerdote, e diz, que diferença, não? Que diferença, esse acá tem muito mais densidade, conhecimento, esse acá saca informações que vão ao espírito da coisa. Uno percebe quando o sacerdote está estudando a fundo a palavra, não? Então, conclusão, o próprio sacerdote tem que estudá-la por si mesmo. Que coisa ele recebeu na universidade? Uma introdução. Que coisa ele tem que fazer depois da universidade? Estudá-lo por si mesmo. É o que a maioria faz. É o que a maioria faz. Não necessita ir a uma universidade para ser um especialista, não é certo? Esses que vão à universidade para ser um pós-grado, na maestria, um doutorado em Sagrada Escritura, provavelmente lo fazem porque vão ser professores, porque vão ser instrutores dentro de sua comunidade, dentro de sua congregação, ou na própria universidade, não é certo? Ou em na diócese, não, para impartir cursos a pessoas de sua diócese, não? Os obispos ellos enviam certos sacerdotes para essas especializações para que eles possam luego servir nesse sentido em seminário, etc. Então, assim, a maioria de los próprios sacerdotes, eles vão a passar a estudar
la Biblia por sí mismo. ¿Qué necesitaron ellos? Los criterios. ¿Qué necesitaron ellos? Una introducción, ¿me estás entendiendo? ¿No? Entonces, la Biblia, ella no es propiedad de los eruditos, de los que hacen la maestría, doctorado, ¿no? Siquiera es propiedad del que hace la teología. La Biblia es para todos, ¿no? ¿Y qué cosa uno necesita entonces? Necesita, pues, un crecimiento en el conocimiento de la Biblia, ¿no? Necesita una introducción, una metodología, ¿no es cierto? Eh, entonces, así, no quiero decir que dejes de escuchar esas explicaciones, que las puedas saborear en toda su profundidad, ¿no es cierto? Pero yo te recomiendo que también aprendas un método. Vamos a comentar ahora sobre cómo funciona con los laicos, ¿no? Te comenté cómo funciona con los sacerdotes. ¿Cómo funciona con los laicos? Mira, es frustrante para muchos católicos que tienen un interés por la Biblia, y si tú estás aquí es porque tú eres de esos, ¿no? Que les falta formación bíblica en la mayoría de los ambientes eclesiales. Estoy generalizando. Yo sé que en algunas parroquias, yo sé que en algunos institutos, yo sé que en algunas, incluso universidades, existen cursos para los católicos para que conozcan la Biblia, ¿no es cierto? Y está muy bien, y te lo recomiendo, ¿ok? Te lo recomiendo que lo hagas. Eh, pero si tú analizas así, en la gran mayoría de los grupos parroquiales, comunidades, movimentos laicales, incluso en los más grandes e comprometidos, hay um patrão muito claro. Abundam nas atividades de piedade, rosário, momentos de oração, não? Adoração ao Santíssimo, e programas de formação que são temáticos. É decir, te dão excelentes charlas, não conferências espetaculares sobre temas de virtudes cristianas, hermosos retiros, por ejemplo, de conversión, retiros de sanación, retiros matrimoniales, cursos doctrinales sobre cuestiones de nuestro credo, cursos sobre sacramentos, conferencias sobre apologética para defender la fe en algún punto específico. Todas essas iniciativas são necessárias, têm uma grande importância, pero têm uma grande limitação também pedagógica. Utilizam a Bíblia como una fuente, ¿no? Una fuente de autoridad, incluso de inspiración. Toman de la Biblia pasajes aislados, ¿no? Pero no te enseñan a interpretar la Biblia, ¿entiendes? Ellos toman aquellos pasajes, pero no te enseñan cómo se da, o sea, interpretan aquel pasaje, pero no te enseñan cómo interpretar. Por ejemplo, una charla típica matrimonial. Toman, por ejemplo, 1 de Corintios, capítulo 13, donde está el himno de la caridad. Entonces ahí hacen una linda charla sobre 1 de Corintios 13, un discurso hermoso, pastoral, lleno de buenos consejos sobre el amor matrimonial, sobre el amor en el hogar. El laico escucha con atención, se va con una muy buena reflexión, con varias enseñanzas, perfecto. Pero alguien en esa formación se detuvo a explicarle cómo chegou a interpretar 1 de Coríntios 13? Qual foi o caminho que ele tomou para interpretar 1 de Coríntios 13? Alguém lhe ensinou a analisar o gênero literário, epistolar, a estrutura daquele texto, certo? A forma literária de catálogo de virtudes, a relação que há entre aquelas palavras, o sentido original de cada término em seu idioma original, el contexto literario, ¿no? De la carta a los Corintios, de los dones del Espíritu, del cuerpo místico de Cristo. Alguien le ayudó a conectar, ¿no? Esa cita bíblica de 1 Corintios 13 con el tema de la caridad, ¿no? Y las características de la caridad, con otros textos bíblicos que hablan también de la caridad, empezando por el Evangelio. O sea, esse pasaje necesita ser aún más ahondado. Le han dado una explicación muy práctica y está bien, pero no les explicaron cómo adentrar en el pasaje de 1 de Corintios 13. No es que lo tengan que hacer en una charla matrimonial. Lo que estoy comentando
é que esse tipo de formação bíblica, de como chegar a interpretar um texto bíblico, não la recebem nem os conferencistas por exemplo, de la charla matrimonial, na maioria dos casos, não? Em la maioria dos casos. Claro que pode haver por aí alguma exceção, perfeito. Ojalá eu me equivoque, mas eu, com décadas de experiência na igreja, em contato com muitas comunidades, sempre vejo isso, não? Que os conferencistas tomam, não? Estudam aquele passagem bíblico em vistas ao tema da charla. No, entendes? Entendes a lo que vou, não é certo? Então, casi nunca se hace uma formação bíblica, incluso dentro dos movimentos, dentro das comunidades, sempre te dão uma conclusão já de aquele passagem em vistas ao tema, não? Sempre te dão o prato servido, pero não te ensinam a cozinhar o prato, não? E o católico sente falta de poder cozinhar o prato, correto? Por quê? Porque a Bíblia está em tu casa, a Bíblia está aí, em tu altar, está em tu, não sei, quizás incluso na repisa de tu biblioteca ou em tu mesa de noite, e tu queres abrir a Bíblia e ler, e quando tu lo haces, tu não tens a ferramenta para levar adelante uma boa interpretação. Tu não sabes um passo a passo. Por quê? Porque sempre han caído naquele erro que eu comentei em outro vídeo, que é a atomização. Han tomado um versículo ou um pequeno trecho da Bíblia e se fijaram naquele versículo e nada mais. Não? De alguma maneira, aislaram aquele versículo, atomizaram aquele versículo para apoiar um tema específico e tu te quer com o tema e não com a palavra. Então, resultado, os católicos acumulam dados temáticos, acumulam conceitos, incluso às vezes dogmas, fórmulas, pero quando abrem o texto sagrado, siguen sendo analfabetos funcionales, como diríamos aqui, não? Es decir, no es que tú no sepas leer, pero el saber leer no te sirve para interpretar. Porque não basta com saber ler. Saber ler é esse fundamento básico que eu dizia anteriormente, não? Se necessita um mínimo para poder interpretar a Bíblia, saber ler, não? Pero muitos sabem ler, pero não sabem ir mais allá de lo que aí está escrito, não sabem interpretar, não? Então, temos pessoas formadas em espiritualidade, formadas em vários temas, pero em Bíblia em si mesmo são muito analfabetos. Não se confundem, se travam. E qual é a resposta para isso? La exégesis. Que coisa é exégesis? Exégesis é uma ciência, digamos assim, uma ciência bíblica de interpretação, de explicação. Exégesis significa explicar. Não? Hacer exégesis significa dar uma explicação. Então, para sair desta parálise, não é certo, dessa situação, o laico necessita fazer o que a igreja sempre ha hecho. A igreja sempre ha hecho exégesis, desde a antiguidade, desde o próprio evangelho, desde a própria época apostólica. A igreja hace exégesis, que es interpretar, explicar a palavra. Não le tengas medo à palavra de Deus. Não le tengas medo a esse exercício, não? Eu também penso que assim há muito celo, e também isso é bueno, não? Celo por la doutrina, celo por el dogma, e medo de fazer uma interpretação equivocada da Bíblia. Incluso porque, de alguma maneira, isso é o que nós consideramos o erro protestante. Pero eu já mencionei aqui que há várias trampas e vários erros, não só de protestante, no qual uno pode cair, não é certo? Então, assim, há razões para ter medo. Sin embargo, também há muitas razões para não ter medo, que é adquirir conhecimento. Então, exégesis, que também é uma palavra que dá medo, não? É um termo um tanto técnico, mas muito usado, não? Que esconde ações sencillas, ações humildes, ações muito pontuais. E aí está a hermosura da exégesis, esse cuidado meticuloso com a palavra. Usemos a analogia de cocinar o prato, não é certo? Eu comentava, não? A gente le gusta muito, então, receber o prato hecho. Claro, é como ir ao restaurante, te dão um prato hecho. Pero pensemos em el hacer la comida, não é certo? Quando tu vas a cocinar um prato,
Tú no solo te preocupas por tener una cocina con gas y buenas ollas, tú te preocupas por qué ingredientes voy a comprar, ¿no? Entonces vas a la tienda, eliges, por ejemplo, la mejor verdura, ¿no es cierto?, en el mejor punto. Tú eliges, no sé, vas a comprar un arroz, eliges un buen arroz. Vas a comprar, no sé, una carne, eliges una buena carne, limpias la carne, preparas la carne. Tú preparas todo con mucho cariño, con mucha meticulosidad, ¿no es cierto? Todo tiene que estar pulcro para la hora de cocinar y juntar los ingredientes y hacer el proceso. Y a la hora del proceso hay tiempo, hay calor, ¿no? Hay temperatura, hay textura que tú tienes que ir viendo cómo se va combinando. Hay que poner, tiene que dedicarse, no puede hacer otra cosa cuando está cocinando, ¿no? Senão la comida se malogra. Eso es, cocinar a muchos les da miedo, ¿no es cierto? Les da miedo porque dicen, no seré capaz de cocinar, voy a quemar la comida. Es verdad que cuando uno puede lanzarse a estudiar la Biblia por sí mismo, quizás pueda cometer errores, ¿cierto? Y entonces ahí vamos a ver cómo controlar ese error, cómo hacer con que el margen de error sea mínimo o inexistente, ¿no? Cómo ser muy exactos. Pero antes que nada, decir es posible cocinar, cocinar, es posible también hacer exégesis, ¿no es cierto? Eh, Etimológicamente, la idea de exégesis viene del griego de una palabra que es, déjenme ver acá, exegiomai, que significa literalmente extraer, ¿no? Sacar de dentro, ¿no es cierto? Sacar de dentro o guiar hacia afuera, ¿no es cierto? Es decir, hay algo allí adentro y yo lo voy a extraer. Hay algo allí adentro y yo voy a sacarlo afuera, yo voy a guiar hacia afuera. Hacer exégesis de um texto bíblico é esse esforço de sacar del texto el significado que ele tem adentro. Es decir, muchas veces escondido a los ojos de quien lee. Es decir, sacar el significado de lo que el autor sagrado ha querido traernos, ¿no? Que no necesariamente está evidente a la hora que uno lee. Preguntarle al texto, ¿qué querías decir allá, naquele momento, ¿no, del autor sagrado en el pasado? ¿Qué querías decir en el pasado del autor sagrado? ¿Y qué quiere decir ese texto ahora? ¿Qué está diciendo ese texto para toda la humanidad, ¿no? Ayer, hoy y siempre? ¿Qué está diciendo ese texto para mí ahora, ¿no? Es preguntarnos sobre el pasado, la eternidad y el presente. ¿Por qué digo eso? Porque, vamos, ¿por qué el pasado? Porque la palabra es el pasado. La palabra no fue escrita ayer, no fue escrita hace, ¿no?, en la fecha en que la Biblia fue publicada. Por lo tanto, no tiene lenguaje, contexto, no tiene... Esa palabra es del pasado. Pero essa palavra não se queda no passado, essa é uma palavra de Deus, portanto, foi pronunciada no passado. Devo analisar, digamos, como dizia, o autor sagrado, sua intenção, sua forma de falar, o gênero literário que utiliza, o vocabulário, etc., para poder entender que é o que Deus quis dizer. E o que Deus quis dizer não é do passado, não se reduz a mi hoy, se expande por qualquer tempo e lugar, não? Deus transmitió un mensaje, no sé, en el año 500 a.C., y ese pasaje resuena en adelante hasta el fin de los tiempos, porque es de Dios, está en el hoy de Dios. Entonces está el pasado, el hoy de Dios y mi hoy ahora, ¿no? Esta palabra eterna, ¿cómo me habla ahora? Por eso que una palabra del pasado puede resonar hoy, porque esa palabra es para toda la eternidad. Como dice el propio profeta, ¿no? Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, no hacer eso, ¿no es cierto? Lo contrario a la exégesis es un peligro gravísimo que cometemos todos los días sin darnos cuenta y que se conoce como lo contrario de exégesis, ¿no? Que sería meter adentro, ¿no es cierto? Poner de lo mío en la palabra, ¿no es cierto? Sería no sacar el significado de adentro hacia afuera, sino que poner lo que yo creo en la palabra.
e que não hace el ejercicio de exégesis termina sendo lo contrário. E isso é algo que vemos frequentemente, não? Esse movimento contrário ao exégesis de poner na palavra minhas próprias palavras ocorre quando não temos um método seguro, não? Quando nós abrimos a Bíblia e não entendemos bem o que disse e projetamos nosso próprio pensamento, certo? A lo que aí eu creio que está dizendo. Dou uma interpretação completamente personal, vamos dizer assim, subjetivista. Então, eu reflejo no texto mi parecer, não? Mis ansiedades, mis sentimentos, os pensamentos de agora, não? De la moda, não? Lamentavelmente, na igreja há muita moda também, não? Muita moda, muito tema que vai surgindo, não? E uno lo tiene resonando e lo põe na Bíblia, não? Obrigando que a Bíblia diga lo que eu estou dizendo. E isso é triste. Isso é fracasso, isso é caminho de fracasso espiritual. El sacar de adentro o significado, la exégesis, requiere respeto à palavra, requiere humildade, requiere aqui a serenidade da que eu falava no vídeo que hice com relação a hablar a las nuevas generaciones sobre Dios, ¿no? Sobre la Biblia. Requiere esa solemnidad, esa serenidad, requiere coherencia, requiere empatia com a palavra. Por lo tanto, o caminho que queremos proponer aqui de Bíblia com método, ele não só entrena intelectualmente, ele te entrena também com a atitude que deves ter. La exégesis requiere rigor, ¿no? Así seguir un paso a paso, por lo tanto estudiar, como yo decía, ser pacientes, y requiere, nuevamente digo, fe, humildad, requiere mucha sencillez de corazón. Dios se revela a los sencillos de corazón, y los sencillos de corazón son sabios, pero no según el mundo. São inteligentes, pero não segundo o orgulho humano. Não? São sábios segundo a sabedoria de Deus. São inteligentes porque buscam entendimento da palavra. Então, fazer exégesis é algo para todos. Não necessitas estudar a teologia. Ah, pero eu quero estudar teologia. Perfeito. Pero puedes ler a Bíblia, ser um exégeta. E claro, acá estou usando a palavra exégeta no sentido que não vamos a comparar, não, o que é uma pessoa que ha hecho um doutorado em Sagrada Escritura, não é certo, que aplica aqui os conhecimentos de maneira muito técnica e acadêmica, e a ele se lhe chama el exégeta e publica livros e artículos, etc. A lo que eu estou dizendo acá, estou dizendo exégeta no sentido sentido mais sencillo da palavra, não? Que essa capacidade que todos podemos ter de extrair de texto su significado, não? Porque senão estaríamos dizendo que a Bíblia é só propriedade dos eruditos. Então, assim, não necessitas, repito, ter um diploma para ser exégeta. O que necessitas é seguir as coordenadas, as duas grandes coordenadas que a Igreja nos regalou no Concílio Vaticano II, no documento Dei Verbum, especificamente no número 12 do documento Dei Verbum do Vaticano II, que é uma constituição dogmática do Concílio Vaticano II, e que nos dá duas grandes coordenadas: analisar o contexto histórico literário e logo adentrar na interpretação teológico espiritual do texto bíblico, não? São essas duas linhas esses dois caminhos, não? E um é base do outro. O sentido literal é base para esse sentido espiritual. Essa é a orientação da igreja. Não há muito que, não há voltas que dar, não? Quando falamos da primeira coordenada, o contexto histórico literário é a dimensão humana da palavra, não? Aqui a coordenada é que há que atender a los gêneros literários,
entender que um texto é poético, ou é narrativo, ou é profético, ou é apocalíptico, ou é carta. E les he passado também um vídeo sobre gêneros literários. A los que entram ao grupo, ¿no?, de WhatsApp, está na descrição do vídeo, preparação para o evento, ¿no?, de Bíblia com Método. Eu les he passado allá um PDF com os 10 principais gêneros literários da Bíblia, com uma pequena explicação. E aí um vídeo sobre isso aqui de 1 hora, uma classe inteira, né? Analisar as circunstâncias de seu tempo, de sua cultura, de seu lugar, não, em que o texto foi escrito. Então, sim, é importante ir aprendendo pouco a pouco história, pouco a pouco a cultura bíblica, não é certo? E uno vai também ganhando por aí o conhecimento de alguma palavrita em hebreu, de alguma palavrita em grego, e vai pouco a pouco, vai ganhando muita cultura com relação à Bíblia, esse contexto histórico literário. Por que isso é importante? Porque Deus não é que Deus enviou a palavra como assim, em uma paloma dourada, não? E nos chegou a Bíblia. Não, a Bíblia foi inspirada ao longo de 1000 anos em docenas de autores, em diversos contextos diferentes, e essa é a palavra que está aí. Não? O Espírito Santo assumiu a cultura, o idioma, hasta las monedas, digamos assim, ¿no? hasta las medidas que usavam os homens antigos, ¿no es cierto? Su forma de ver as coisas, su temperamento, sus costumbres. E se tu ignoras isso, lo que estás haciendo es cometer um erro grave, porque tu interpretação vai ser arbitrária. Necessariamente vas a terminar lendo no o texto, sino aquilo que está em tu próprio pensamento. E o outro contexto, o sentido espiritual, né, contexto teológico espiritual, ele é derivado do contexto literário, não? Não é algo que separado, não? A mim me gusta só o sentido espiritual, o sentido literal me parece muito difícil, isso não lo quero estudar, me quedo solo com a parte bonita. Não sei de que me estás falando. A parte bonita é derivada do outro. É derivado do outro. É como tu dijeras, não? A mim me gusta a mermelada de fresa, pero não me gusta a fresa. Como assim não te gusta a fresa? Te gusta a mermelada de fresa? Te gusta a fresa? Não? Te gusta a fresa? Ah, não, o que pasa é que a fresa não me gusta sua textura, não sei, pensar que vino de uma planta, isso me dá um pouco de asco. Me gusta a mermelada de fresa. Então, em realidade, a pessoa não sei, parece que não sabe do que está falando, não? Não sabe do que está falando. Então, se está sendo uma ilusão, não é certo? Ou seja, não sei se esse exemplo sirve, pero o lado espiritual da palavra de Deus, ele é consequência direta do sentido literal. O sentido literal te vai levar à espiritualidade e de uma maneira aún mais rica. Vayamos com a diferença entre mermelada de fresa e fresa, não? Quizás a pessoa esteja acostumada a um tipo de mermelada que não é mermelada de fresa. É um produto industrial que de puro açúcar com sabor artificial de fresa, não? E por lo tanto ela não lhe gusta a fresa, pero será que ela não está comendo realmente fresa, não? Porque a mermelada de fresa hecha com fresa sabe diferente da que uno compra, não sei, em um frasco no supermercado, né? Com conservantes, com químicos, etc. E que é melhor, uma mermelada dessas artificiais que uno compra ou uma mermelada hecha diretamente de la fresa? Então, quizás a pessoa esteja mal acostumada, não? Então, em realidade, ela não está desfrutando de lo que é. Vou ir ao exemplo bíblico, não? Se tu, por exemplo, vamos, por exemplo, 1 de Coríntios 13, não? O himno de la caridade, se examinaras as palavras em seu sentido, não? Se examinaras todos os aspectos literários que há na carta de Pablo, seu contexto, o que vai derivar de allí é uma reflexão aún mais profunda espiritualmente, não? Aún mais profunda. Então, a igreja orienta, não, a que há um análise canônico, não, de unidade da escritura, a que há
uma interpretação acorde com a tradição e a analogia da fé, é decir, com o credo, não? Então, quando tu sigues essa metodologia, não é forma de que interpretes algo que não esteja de acordo com a doutrina da igreja, porque é parte da metodologia guiar-se por lo que a igreja te ensina, não? Ah, pero é mais fácil ler e comentar, então, que as Bíblias me traem, ou que sacerdote tal, isso desse passagem. Claro que é mais fácil, não? Eu estou falando aqui a las pessoas que têm desejo de ler qualquer passagem bíblico porque conhecem um método, ¿no es cierto? Porque conhecem o caminho. E les digo algo, eu suelo escuchar um obispo, um sacerdote, um maestro espiritual e gozar muito com sua explicação, porque ao mesmo tempo eu também estudei. E quando isso ocorre, é muito diferente, porque tu entendes muito melhor o que essa pessoa está querendo dizer. E acá está com testemunho. Há poucos dias, umas alunas minhas me enviaram um vídeo dentro do nosso grupo de estudo bíblico do padre Nelson Medina. Não sei se vocês o conhecem. Um padre que é predicador na internet, ele ensina muitas coisas. E ele falava sobre o Antigo Testamento e falava coisas que não sei se todo mundo entendeu, porque ele falou sobre a época do reino de Israel do norte, de Israel do sul, de los reis, etc. E mis alunas diziam, que bueno ha sido haber leído a Bíblia, porque todo o que o padre dijo lo he entendido. E a outra também dizia, eu também. Graças, Senhor, por haber estudado a Bíblia. Não? Porque quando tu escuchas um predicador que habla de las coisas da Bíblia e tu também has estudado, tu compreensão é muito maior. Se tu só escuchas o predicador, então, ok, quizás tu entendas muitas coisas, e outras coisas que tu não vas a entender. Não? Então, para terminar este vídeo, não? Mi apelo é a que tu conozcas um método. Eu te quero dar um método de 10 passos para que tu puedas ler qualquer passagem bíblico e tu puedas analisá-lo passo a passo e poder crescer espiritualmente desde a Bíblia. Tu me dirás, pero está em curso tal, curso qual. Bueno, não existe um curso, um método como é que eu te quero mostrar. Já? Não existe. Existem os fundamentos, que estão na de Verbo 12, pero o passo a passo, e isso eu te vou mostrar no evento que vamos a ter aqui, não? E escreve-te aqui na descrição do vídeo. Se tu não estás no grupo de WhatsApp, se estás no grupo de WhatsApp, não te vayas do grupo de WhatsApp. Estou entregando material, vídeos, vamos a ter esse evento. Vai haver um pós-evento também, já? Então, eu te quero invitar a algo que, ok, eu desenvolvi o método, pero não significa que ele seja meu. Ele é um método, digamos assim, eclesial. É um método que vem dessa orientação da igreja. É uma tradução pedagógica, didática, de lo que a Dei Verbum põe ao alcance de todos os católicos, laicos, religiosos, sacerdotes, obispos, até de papa. Pero he tratado de poner de maneira pedagógica, didáctica, para que qualquer pueda seguir essa orientação de Dei Verbum. Então, finalizando, não? Quizás tu te perguntas, então, Ricardo, é bueno ou malo que eu abra a Bíblia e trate de lerla, estudiarla por mim mesmo? É bueno ou malo, não? Minha resposta é a seguinte, não? Como católico, hazlo, pero hazlo de maneira profunda e hazlo de maneira equilibrada, não? Analisa isso, não? Que seja algo equilibrado, é decir, segundo passo a passo. Vamos a ver aqui os prós e contras, não? Ventajas e riscos, ventajas e desventajas, não é certo? Riscos e oportunidades de uma leitura personal da Bíblia. Riscos e desventajas. Quando tu lees sem método, não? Sem espírito eclesial, está a trampa do subjetivismo, está a trampa da atomização, a trampa da sola escritura, a trampa protestante. O maior peligro é imitar o livre exame protestante, não? Creyendo que o Espírito Santo te revela a ti de forma privada coisas que são certas e não cotejar isso com o que a igreja ensina há 2000 anos.
Outro peligro, não? Outro risco, é manipular a palavra. Sem método é muito fácil buscar versículos sueltos para auto-justificar minhas próprias ideias, minhas próprias decisões, mis vícios, incluso posturas ideológicas. Outro risco, a frustração, o abandono. Não? Quando tu não compreendes passagens difíceis, quando tu interpretas uma coisa de uma maneira, pero há outro passagem que diz outra completamente contrária, como lo explicas? Então, a pessoa se desanima, sente remordimento, sente ignorância, termina cerrando a Bíblia. Ventajas e frutos. Vamos a pensar acá, não? Quando tu estudas a Bíblia com um método, um passo a passo, e em comunhão, não? Com o espírito eclesial, que é um dos princípios que uno tem que assimilar e entender muito bem. Tienes um encontro íntimo com Deus. A Bíblia deixa de ser um livro aí em tu libreiro para ser tu companheira todos os dias, não? Traindo-te a ti de maneira cercana a voz de Deus. Muita gente diz, como escuto a Deus? A voz de Deus está aí, em sua palavra. Escucharás consuelo, guia, llamadas de atenção. Deus te vai falar personalmente, de maneira cotidiana. Outro benefício, madurez espiritual. Quem sabe cozinhar é uma pessoa mais madura ou menos madura que ele que não sabe cozinhar. Não é certo? Quem sabe cozinhar pode viver solo, não é certo? Quem não sabe cozinhar depende de outro. Depende de outra pessoa que te põe comida, desayuno, almoço e cena. Quem sabe cozinhar não depende. Pode bandear-se solo, não é certo? Isso é madurez. Bueno, igual com a Bíblia, não é certo? Tu fé deixa de basar-se em lo que me contaram ou em emoções passageiras. Tu fé deixa de basar-se em la persona tal que me explica dessa maneira. Tu fé se basa em la palavra de Deus, nas escrituras. Outra coisa mais, te vuelves autoridade. Quando tu sabes dar fé, sabes dar razão do que tu crees, do que tu esperas, tu passas a ter autoridade, em primeiro lugar, em tu hogar. Não? Quando estudas com ordem, tu adquires peso espiritual, deja de tenerle medo a los questionamentos. Quando tus hijos manifestam dúvidas, quando tus netos estão aí, não? Como dijimos no outro vídeo também, alienados, não? Tu eres capaz de convertir-te em um faro de luz, em um porto seguro para eles, se é que também sabes manejar o trato com eles, não? Que é o tema do outro vídeo que também já les entreguei aqui como classe preparatória. Então, esse método de 10 passos que te quero trazer no evento, não? Que viene, não vai vir a substituir as homilias, não vai substituir a conferência que dão em tu grupo em tu comunidade, não é certo? Que, digo, são excelentes, não? Ao contrário, vem a dar-te as ferramentas para que tu vas gozar mais de ello, para que tu puedas entender melhor o que te estão dizendo, não? Correto? Então, quando tu estudas com método, cada homilia que tu escutas de domingo, ela vai estar iluminada, não? Por uma claridade nova, tu mente se vai abrir. Isso é uma das coisas que mais me gusta quando escuchar de mis alunos, não? Agora vou à missa com gusto, escuto ao padre e entendo o que disse. A leitura que vimos aí na missa é a que hemos estudado há um tempo aqui em nosso programa, não? Vas a ser capaz de seguir o pensamento daquele sacerdote, daquele conferencista. Vas a ser capaz de compreender como conectar o Antigo Testamento com o Novo. Muita gente anda por aí dizendo que o Antigo Testamento não está conectado com o Novo. Eu creio que vai ser um vídeo sobre isso também, não? Essa ideia de que o Antigo Testamento é diferente, Deus do Antigo é diferente do Novo Testamento, isso é uma herejia, não é assim, é o mesmo Deus, não? Isso se te vai esfumar quando aprendas um método. Vas aprender a entender, não? Homilias de padres da igreja, sermões de padres da igreja. Por quê? Porque tu entendes a Bíblia, porque eles comentavam na Bíblia. Estás entendendo? Vas a ter um coração formado, vas a sair dessa ignorância, desse analfabetismo espiritual. Vas a ser capaz de vencer o engano. Eu te quero chamar a crescer, hermano, hermana. Te quero chamar a madurar. Não te conformes
com que te den as coisas masticadas, com que te den simplesmente um prato hecho. Dá o passo de madurez, permite que a palavra de Deus viva em ti, viva em tu mente, em tu coração, em tu vida prática, não? Então, se não estás no grupo, entra aqui, é gratuito, o evento Bíblia com Método vai ser um evento gratuito e espero que tu puedas estar aí com nós. Isso foi, graças por estar aqui até o final deste vídeo e nos vemos no próximo.